e com muita honra preside a Frente Parlamentar Mista da Federalização do Ensino de Base. Com a palavra o deputado Alfredo Sirquim. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria de falar mais como uma pessoa que foi próxima do Brizola durante um período importante da sua vida, que foram os 2 últimos anos de exílio, e gostaria de fazer aqui uma intervenção um pouco diferente, sem esse tom solene, procurando lembrar o Brizola da vida mais do que o Brizola da história. Mas eu vejo que o tempo é muito curto para fazer isso, então eu gostaria de saber, Vossa Excelência, como é que fica. Eu tive que me ausentar, porque tinha um requerimento meu sendo votado na Comissão de Relações Exteriores, e, de fato, se eu não puder fazer uso de 5 minutos, eu prefiro ficar por aqui. Deputado, nós temos sido extremamente parcimoniosos na concessão de tempo. Peço a Vossa Excelência que, em vez de ter perdido 1 minuto, já faça uso que nós vamos conceder o tempo que for necessário. Agora, nós temos um grande número de parlamentares inscritos e que a gente precisa proceder à ordem. E o líder dele já falou. Bom, eu gostaria de falar sobre o Brizola que eu conheci nos 2 últimos anos de exílio, 78 e 79, em Portugal. Brizola, além de ser essa figura histórica que foi tratada aqui, foi realmente um personagem histórico absolutamente extraordinário. E vejo aqui o nosso amigo Michel, que também compartilhou desses momentos em Lisboa, e penso que foi uma figura grandiosa e, ao mesmo tempo, trágica da história do Brasil. Porque todos nós, naquele momento, e durante todo o período até os anos 90, sempre acreditamos piamente que o Brizola era um homem cujo destino apontava à presidência da República, que ele tinha um encontro marcado com a presidência da República. E, no entanto, para ilustrar aquele velho dito da política brasileira de que presidência é destino, quem diria que Sarney, que Collor, que Fernando Henrique, que Lula e Dilma seriam presidentes da República e Brizola não. Teve uma certa tragédia de timing histórico. Se, por exemplo, o mandato do Sarney em 1988 não tivesse sido prorrogado 1 ano, e se as eleições tivessem sido realizadas em 1998, certamente o Brizola teria sido eleito presidente da República. E, no entanto, ele não foi. Então, é um personagem que eu tenho, assim, muito a dimensão das suas imensas qualidades, dos seus defeitos, também consideráveis, da sua genialidade, das suas maluquices, ou seja, era um personagem histórico complexo, dramático, e que eu não trataria de forma pasteurizada nem solene. Eu trataria com a irreverência de quem realmente conviveu com ele, inclusive conviveu com seu senso de humor muito apurado. O Brizola tinha intuições que eram absolutamente fantásticas. Eu me lembro, em 78, estava no meu carro levando ele para Sesimbra, na costa portuguesa, onde ele ia passar o final de semana com a família, que já se encontrava lá, e nós começamos a conversar, e a conversa, não sei por que razão, começou a girar em torno da União Soviética. E ele se vira para mim e fala: Alfredo, isto não vai durar. A União Soviética vai acabar e a Alemanha vai se reunificar. Eu olhei para o Brizola e falei: mas esse cara está completamente maluco. Aquilo era o ano de 1908. Era o auge do poderio da União Soviética, tinham acabado de ocupar o Afeganistão, avançava o bloco soviético na África, etc, etc. E naquele momento, sem que nada o indicasse, nada estava sendo escrito sobre isso na imprensa, ninguém nunca imaginou naquele momento que poderia acontecer, o Brizola veio com essa. Ele que era um homem profundamente intuitivo. O Brizola não lia livros, os inimigos dele, inclusive, dizem que só tinha lido um, que era a biografia do Júlio de Castilhos, possivelmente leu mais. Mas ele
tinha um conhecimento da história do Brasil e da história internacional muito grande, pela sua capacidade, que o Lula também tem, de puxar as informações da história oral. Então, o Brizola era um intuitivo genial, era uma pessoa difícil na convivência com os outros políticos, sobretudo com os outros, com liderança, né? Ele brigava muito com todo mundo, e um dos que ele mais brigava era o Lula, né? Então teve essa dificuldade e teve esse timing histórico que o impossibilitou de fazer aquilo que todos nós acreditávamos, concordando ou não com ele, que era o destino desse grande homem. Mas, enfim, existe um legado absolutamente fundamental que ele deixou e que já foi citado aqui, mas eu faço questão de reiterar, que é a questão da educação. O Brizola acreditava piamente, profundamente, estruturalmente, que a educação era o caminho fundamental para o resgate do Brasil. Que, na verdade, nós só seríamos um outro país se pudéssemos ter uma verdadeira revolução na educação. Eu acho que isso é o seu grande legado. Muito obrigado.